tem suas repercussões até hoje no nosso século XXI. Nada mais, nada menos que o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, consequentemente, da nossa popular Guerra Fria. Só para localizar, a União Soviética foi aquele conjunto de repúblicas surgidas pós-1917 no decorrer dos acontecimentos da Revolução Russa e da Guerra Civil. O maior país que já existiu, em termos de extensão territorial, que ocupava 1/7 de todas as terras emersas no nosso querido planeta. Já a Guerra Fria foi aquele período de choque indiretos e de disputas ideológicas entre a própria União Soviética, defendendo o lado socialista, e os Estados Unidos defendendo ali o lado capitalista. Dessa maneira, com o fim da União Soviética em 25 de dezembro de 1991, acabou também a Guerra Fria. O fim da União Soviética, queridões, ele não foi um ponto, ele não foi um fato, ele foi sim um processo. Por quê? Alguns críticos da União Soviética dizem que o fim dela se inicia quando ela começa. Por quê? Ao não conseguir concretizar todos os passos colocados no socialismo científico, a União Soviética já se fadou ao fracasso. Por isso que, em muitos casos, ela era definida como um gigante em pés de barro. Dessa maneira, a União Soviética ela conseguiu passar pelo século XX, mas ela não consegue chegar até o século XXI. Esse fim da União Soviética, ele também é considerado por alguns mais saudosistas como o principal evento geopolítico de todo o século XX, sendo ele, inclusive, que abrevia o século XX, que segundo Hobsbawm, importantíssimo historiador inglês, esse século XX ele começa em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, e termina em 1991, com o fim da União Soviética. Mas vamos lá, como eu falei para vocês, isso tudo é um conjunto de fatores. Fatores externos e também fatores internos. Quais são os fatores externos que eles vão contribuir para esse processo? Inicialmente, a terceira revolução industrial, que ocorre nos países centrais do capitalismo. Por quê? A União Soviética ela passou por um processo de industrialização planejada, de industrialização forçada pelo Estado, alicerçando a sua base econômica, alicerçando a sua base produtiva em elementos de segunda revolução industrial, ou seja, plantas industriais gigantescas, uma produção em larga escala, muitos trabalhadores de chão de fábrica, um grande consumo de matérias-primas, um grande consumo de fontes de energia. Dessa maneira, ela se tornou rapidamente o segundo país mais industrializado do mundo. Só que as coisas mudaram. Por volta dos anos 70, fim da década de 60, comecinho dos anos 70, a terceira revolução industrial, ela já era uma realidade. Já era uma realidade no seu rival, Estados Unidos, já era uma realidade no Japão, já era uma realidade na Alemanha Ocidental e foi se espalhando para todo o chamado primeiro mundo da época. Se a União Soviética acompanhasse as tendências da terceira revolução industrial, ela acabaria vivendo um desemprego em massa. Então ela não acompanha. E isso faz com que a sua produção industrial ela vá ficando sistematicamente cada vez mais atrasada que a dos países capitalistas. E ela vá perdendo terreno, porque embora ela fosse uma economia socialista, ela também fazia comércio externo. Então ela foi perdendo muito do seu mercado. Dessa maneira, começa a ter problemas de fluxo de caixa. Começa a entrar menos dinheiro do que o Estado, do que o governo gasta para manter essa organização socialista. Os Estados Unidos, eles percebem isso. Depois de um período de Guerra Fria bem
Fria mesmo, de poucas inimizades entre esses dois países, quando Ronald Reagan chega ao poder, ele percebe essa União Soviética meio cambaleante. Então, ele percebe que é o momento dele dar um checkmate nesse jogo de xadrez geopolítico. Ele cria o projeto Guerra nas Estrelas. Ele anuncia o aumento de orçamento de milhões e milhões de dólares para o setor de defesa, para o setor aeroespacial dos Estados Unidos e anuncia a criação de cinturões antimísseis, de radares espiões, de satélites, espiões cada vez mais aperfeiçoados. Então, dessa maneira, os Estados Unidos ultrapassa ou abre vantagem na União Soviética, tanto na corrida armamentista quanto na corrida aeroespacial dentro da Guerra Fria. E isso chega até a alta cúpula militar da União Soviética, trazendo muita insegurança. Por quê? Porque, poxa, durante toda a nossa história, durante esses 80 anos de União Soviética quase, a gente rivalizava com os Estados Unidos. Agora eles dão esse grande passo à nossa frente. Nós precisamos recuperar esse tempo perdido. Então você passa a destinar aquele dinheiro que já não é mais suficiente, cada vez mais para a área militar, cada vez menos para a área social. Só que investir na área militar não é o suficiente para que lá em 1979 a União Soviética garanta a vitória do seu aliado, Aliança do Norte, na primeira das guerras do Afeganistão. A Aliança do Norte, auxiliada pela União Soviética, ela é derrotada pelo Talibã e pela Al-Qaeda, financiados pelos Estados Unidos. No fim da guerra, o próprio exército soviético entra em ação, mas aí já era tarde demais e ele tem que bater em retirada. Então, observe como a questão ideológica, a própria questão do sentimento, ela começa a pesar. A inferioridade começa a bater. Foi uma grande derrota. Além do mais, lá nos anos 90, lá na Polônia, iniciando-se na cidade de Gdansk, nós temos o sucesso do sindicato Solidariedade, comandado por Lech Walesa. O Solidariedade, ele obtém sucesso na sua cruzada antissocialista e a Polônia é o primeiro dos estados satélites a demonstrar que a União Soviética já não tinha mais aquele controle sobre o leste europeu. Então, o cenário externo estava mudando, mas nada disso aconteceria se não fosse pelas próprias convulsões internas que o país tinha. Internamente, o que vinha ocorrendo na União Soviética? O primeiro dos elementos eu já adiantei aqui. Os gastos militares, eles passam a ficar excessivos. Por quê? Porque a União Soviética tinha que compensar aquele atraso em relação aos Estados Unidos na Guerra nas Estrelas. Peraí, você já vivia um momento de pouco dinheiro entrando na sua economia. O seu cobertor estava curto. Se você cobria a cabeça, você descobria o pé. Se você enfiava o dinheiro, que já era pouco, em gastos militares, faltava para a área social. Então, as pessoas, os trabalhadores da União Soviética, eles começaram a viver com um arroxo salarial. Os salários, eles foram sistematicamente perdendo poder dentro daquela economia. Mas tudo bem, era uma economia planificada. O básico ali o Estado fornecia. Pois é, só que começa a faltar o básico. O desabastecimento se torna comum dentro das grandes cidades soviéticas e das pequenas, então, onde o planejamento estatal não chegava, ele se torna corriqueiro. Então a população, ela começa a sentir que aquele sistema já não está funcionando. Ao mesmo tempo, a guerra de propaganda da Guerra Fria vem trazendo para ele as maravilhas do mundo capitalista, então isso
isso aumenta o descontentamento. Se aumenta o descontentamento, aumentam os protestos. Se você faz protestos em cima de um Estado repressivo, em cima de um Estado coercitivo, esse Estado vai reagir. E qual que é a reação do Estado? Um aumento da repressão. Então o Estado soviético ele faz sentir cada vez mais a sua mão pesada. Dessa maneira, a população soviética vai apresentando cada vez mais descontentamento. E esse descontentamento só cresce conforme ela vai percebendo que nem todos estão sofrendo. Todos estão na mesma tempestade, mas nem todos no mesmo barco. Existiam pessoas que estavam em um grande iate seguro, que era chamada nomenclatura. Quem que era a nomenclatura? A nomenclatura era a elite soviética, a elite política do Partido Comunista e os altos cargos militares. Nessa elite, nessa nobreza soviética, a crise não chegava. Enquanto o povo sofria com desabastecimento, eles faziam jantares monumentais. Enquanto o povo sofria com a falta de elementos básicos, por exemplo, como roupas, eles tinham acesso a lojas exclusivas das principais grifes ocidentais. Então, tudo isso foi se somando, foi criando uma grande panela de pressão. Em 1986, para ajudar, você tem a explosão do reator 4 lá na usina nuclear de Chernobyl, próximo à cidade, hoje na Ucrânia, de Pripyat. Isso foi no fim de abril. O governo socialista esconde essa realidade, expõe muitas pessoas ao perigo da radiação, principalmente durante o feriado de 1º de maio, e isso começa a pesar contra o governo Gorbachev. O Gorbachev, ele também é um cara importante nessa história. Por quê? O Gorbachev, ele foi o último dos 7 diretores gerais do Partido Comunista. E ele foi um cara diferente dos outros 6. Por quê? Primeiro, ele foi o primeiro dos dirigentes nascido na União Soviética, ou seja, pós-1917, o mais jovem de todos a assumir a União Soviética. Segundo, o Gorbachev, ele tinha uma visão de mundo que ele conseguia conciliar a economia ocidental e a economia oriental. Quando o Gorbachev assume a União Soviética, em meados dos anos 80, ele pede um relatório completo de como estava aquele país. E o que o Gorbachev vê? Que a União Soviética tinha entrado em uma espiral que dificilmente ela ia conseguir sair. Então aquele ideário da grande pátria socialista, de você mundializar a revolução, não ia acontecer sendo a União Soviética a protagonista. O que o Gorbachev faz, então? Ele resolve tomar atitudes para prolongar a vida da União Soviética. E ele cria uma série de reformas para que isso ocorra. Dentro das reformas de Gorbachev, 2 têm especial destaque, que é a perestroika, a nossa reforma econômica, onde aos poucos a economia de mercado vai se infiltrando dentro da economia planificada, principalmente a economia de mercado de bens não duráveis, daqueles bens de consumo rápido, para você tentar combater o desabastecimento primário, e também a glasnost, que é a reforma política, onde a repressão tende a diminuir e as repúblicas socialistas tendem a ter mais autonomia, mais liberdade de escolha. É claro que essas reformas liberalizantes do Gorbachev não agradam aquela elite dura da nomenclatura. A nomenclatura ensaia um golpe contra o Gorbachev fica algum tempo deposto do poder, só não ocorre uma guerra civil dentro da União Soviética pela força do então presidente da Rússia, o Boris Yeltsin. A pressão popular devolve o Gorbachev ao poder, mas quando o Gorbachev volta, algumas das repúblicas já tinham declarado
uma independência unilateral, as reformas econômicas da perestroika já tinham atingido alguns limites que não haviam sido planejados. Então não resta outra coisa ao nosso querido Mikhail do que, em 25 de dezembro de 1991, reunir a imprensa internacional e anunciar, a partir daquela data, a dissolução da União Soviética. Acabava ali a União Soviética, acabava ali a Guerra Fria, acabava ali a ordem mundial bipolar, a ordem mundial da Guerra Fria. Um novo mundo deveria surgir. Então, a partir disso aí, mudanças econômicas, mudanças territoriais, mudanças políticas, mudanças sociais. Esperava, em especial, o leste europeu, mas tendo repercussão no mundo todo. Beleza, queridões? Curta, compartilhe, as coordenadas geográficas tá aqui. Abração a todos. Tchau, tchau.